Se você é jogador iniciante ou experiente, não importa, jogar com um deck de Masked Hero é extremamente simples. Com o lançamento do deck Heroes Strike em 2014 no OCG e 2015 no TCG, finalmente tivemos acesso aos monstros usados pelo Jaden Yuki no mangá. Nos mangás ele tinha um deck baseado nos Kamen Rider Heróis Mascarados. Explicando rápido para quem não conhece esse tipo de monstro, são um dos 1000 subtipos dos Elemental Hero. São cartas de fusão, então elas vão lá no extra deck. O legal desse tipo de deck é que as magias de transformação são quick play, por isso você pode ativar elas a qualquer momento durante a fase de batalha para fazer mais um ataque ou para responder ao efeito e ataque do oponente. Jogar de Masked Hero é fácil porque os combos são bem rápidos e simples. Com qualquer mão inicial você consegue fazer pelo menos o básico até chegar às cartas certas. Eu vou mostrar o decklist que eu uso e umas alterações que dá pra fazer nele se você quiser algum tipo diferente de jogo. Com 40 cartas, sendo 12 monstros, 21 magias e 7 armadilhas, a ideia do deck é utilizar as magias para trazer os monstros e usar os efeitos deles para transformar nos Masked Hero ou fazer os XYZ do extra deck. O super trunfo do deck é Elemental Hero Shadow Mist. Com 2 efeitos fantásticos para a estratégia, é uma das cartas que você vai querer ter na sua mão logo no começo. Se ela for invocada por invocação especial para o campo, você pode pegar uma carta mudar do seu deck e mandar para a mão. Dependendo do que você tiver junto dela, você vai escolher se é melhor uma Mask Change 2 ou Form Change. Lá na parte dos combos eu explico melhor o uso de cada uma. O segundo efeito dela é que se ela for enviada para o cemitério, você pode mover qualquer hero do seu deck para sua mão. Menos ela, né? Senão seria abuso demais. Para quem já jogou de Hero e sente falta do Stratos, essa aí substituiu bem. Lembrando que sempre que uma carta fala Hero, pode ser Elemental Hero, Masked Hero, Evil Hero, realmente qualquer Hero. Então ela é boa para outros decks de Hero também. Os outros monstros são basicamente para ser transformado nos Masked Hero ou fazer overlay nos Xyz lá. O bom é que cada um deles tem um efeito importante para trazer os outros monstros ou fazer o necessário para conseguir as cartas que você precisa. Só Neos Helios tá meio largado disso. Para conseguir os Masked Hero você precisa de um monstro com o atributo certo da transformação, e é para isso que ele serve, né? Por ser um light com ataque alto e 4 estrelas, ele serve perfeitamente para trazer o Koga e fazer a fusão do T-Shine, e também serve para os Xyz de rank 4. Das 21 cartas de magia, 7 são de transformação para os Masked Hero, 2 de fusão para os outros Heroes do extra deck e o resto para ir atrás de monstro. Então lá nos combos vocês vão entender. As armadilhas são a parte mais solta desse deck. São basicamente cartas normais que você vai ver em qualquer deck. Call para trazer a galera de cemitério, Mirror Force e Bottomless para destruir o oponente, e as últimas duas para impedir qualquer efeito chatinho do oponente. Uma sugestão que eu vi aí pelas internets é tirar todas essas traps e colocar uma Solemn Warning, Vanity ou qualquer coisa que possa impedir o oponente de usar trap. Como a gente não precisa de armadilha nesse deck, dá pra abrir mão delas tranquilamente. Então a dica é colocar umas 3 Royal Decree ou alguma outra coisa que te agrade. Aí com espaço vazio dá pra colocar mais uma Mask Change 2 ou Form Change ou qualquer coisa que não vai te atrapalhar, né? Agora sim o real poder do deck, o extra deck. O maior problema aqui foi a limitação. Só dá pra ter 15 cartas no extra deck e é tanta coisa que daria pra colocar que dá até dó de escolher, né? Primeiro eu vou mostrar as fusões normais dos heróis. O Elemental Hero Core seria o mais deslocado e difícil de invocar, então você provavelmente vai usar pouco, mas quando usar vai ser legal. Precisa de 3 heróis qualquer. Com 2700 de ataque, se o oponente atacar essa carta, você pode dobrar o ataque dele, indo para 5400. Outro efeito dele é, se ele atacar ou for atacado, no final da fase de batalha você pode destruir um monstro qualquer no campo. Por último, se ele for destruído, você pode escolher qualquer fusão de Elemental Hero do cemitério e trazer de volta. Infelizmente não dá para trazer os Masked também. O Elemental Hero The Shining é mais porrada mesmo. O efeito dele faz com que você ganhe 300 de ataque para cada herói banido do jogo. No deck a gente usa Miracle Fusion, que bane os monstros na hora de fundir. Ou seja, esse monstro sempre virá com 600 a mais de ataque no campo. Quando ele for destruído, você pode escolher até 2 heróis banidos e retorná-los para sua mão. O Absolute Zero é um dos meus favoritos. O segundo efeito dele faz parte de um dos melhores combos do deck. Quando ele sai do campo, todos os monstros do oponente são destruídos. O Escuridão, sei lá qual que era esse nome aí. Tá aí, mas dava pra substituir. O efeito dele é ganhar 100 de ataque pra cada Elemental Hero no cemitério. É mais uma opção de final de duelo quando você já usou tudo e só quer atacar. Talvez o Nova Master fosse uma boa substituição pra ele. A diferença é que no deck a gente tem mais chance de invocar esse por ter 5 monstros Dark contra só os 2 de fogo. E que nem sempre a gente vai usar como fogo. Por mais que eu queira falar muito de cada carta, vai ficar impossível, senão o vídeo fica gigante. Começando com o principal e mais odiado de todos, o Dark Law. Por que tanto ódio? Porque ele simplesmente bane tudo.
Com Dark Law, seu oponente não tem cemitério, e muitos decks se aproveitam basicamente do cemitério. Madoshis vão sofrer muito com isso. A estratégia deles é basicamente ir pro cemitério para voltar pra mão ou deck, e ficar nesse ciclo até lotar o campo e te destruir. Toda vez que uma carta vai pro cemitério enquanto Dark Law tá em campo, ela é removida do jogo. E se o seu oponente adicionar cartas na mão dele fora da fase de compra, você pode banir uma carta aleatória da mão dele. A estratégia mais básica do deck é invocar o Dark Law o mais cedo possível, e vai ser bem fácil de fazer. O Acid é parte do combo com o Absolute Zero que eu falei antes. Quando ele entra no campo, todas as magias e armadilhas do oponente são destruídas, e os monstros dele vão perder 300 de ataque. A ideia é usar o Web Zero para se transformar no Acid, limpando completamente o campo do adversário. O Anki é um upgrade da Shadow Mist. Primeiro, ele pode atacar o oponente diretamente, mas só dando metade do dano. O principal é quando ele destrói um monstro. Isso permite pegar uma carta mudar do deck e mandar para a mão, abrindo a chance para alguns combos de mudança durante o ataque. Quando o Dian destrói um monstro, você pode invocar um herói de nível 4 ou menos no seu deck, ou seja, qualquer um dos que a gente usa. Vai ser ótimo se você tiver alguma carta de mudar na mão e já quiser atacar logo de cara, ou então vai pra main phase e faz um Xyz. O Koga serve para descer porrada no oponente, ele ganha 500 de ataque para cada monstro do outro lado do campo e uma vez por turno você pode banir um herói do seu cemitério e fazer um monstro do oponente perder ataque igual ao ataque do monstro que foi banido. Lembrando que banir monstro é bom pro The Shining e pode ser recuperado pelo efeito dele, né? Agora, os Xyz. São Xyz bem padrões para os decks de monstros de 4 estrelas. Blade Armor Ninja pode usar o efeito dele em si mesmo para atacar 2 vezes no mesmo turno. O Excalibur dobra o ataque dele indo para 4.000 até o final do próximo turno. Os dois juntos chegam a 8.400 de dano se for bem usado. O Webs do Healer serve basicamente para impedir efeitos vindo do cemitério do seu oponente. Se você não tiver colocado o Dark Law ainda e ele tiver um cemitério, né? O Daigusto é o salvador do seu cemitério. Ele pode mandar até 3 monstros de cemitério de volta pro deck para reiniciar algum combo que você queira usar de novo. O GHG Cowboy é mais um monstro de porrada, quer dizer, defesa. Além de defender bem, ele pode causar 800 de dano, e se tiver em ataque ele ganha 1000 pontos e faz o alvo perder 500. Para finalizar, vamos aos combos simples do deck. Para o primeiro combo, você vai precisar do Goblinberg e Shadow Mist na sua mão. Invoque o Goblinberg para o campo e mude para modo de defesa para ativar o efeito. Assim você pode invocar especialmente a Shadow Mist da sua mão, podendo buscar para uma mudar no seu deck. Usando essa Change na Shadow Mist, você já vai ter o Dark Law. Nesse combo também dá para aproveitar um Bubbleman na sua mão, caso você tenha e as outras cartas sejam mágicas. Assim você pode invocar e fazer um Xyz dele com o Goblinberg, tirar essa vulnerabilidade, invocar um Excalibur com 4.000 ou qualquer coisa. Para fazer o combo destruidor do Absolute Zero e do Acid, você precisa do Web Zero no campo e uma Mask Change ou Form Change na mão. Usando ela no Web Zero, vai remover ele do campo e destruir todos os monstros do adversário com esse efeito. E ainda vai invocar o Acid destruindo as magias e armadilhas, e aí o oponente vai estar completamente vulnerável. Por último, é importante saber usar as diferentes magias de mudar. A Mask Change transforma um Hero em Masked Hero do mesmo tipo. A Mask Change 2 transforma qualquer monstro em um Masked Hero do mesmo tipo, mas de level mais alto. Vai ser praticamente uma Mask Change para os monstros normais do deck, ou transformará o Dark Law em Yankee. A Form Change muda o monstro Hero de fusão, Masked ou normal, em um Masked Hero do mesmo nível. É bem útil para passar de um herói para o outro, tendo em vista que todos, com exceção do Dark Law e do Core, são de nível 8. O ponto forte do deck está na velocidade de invocar os monstros e na facilidade de ter as cartas que você precisa. Eu vou tentar gerar uma mão aleatória aqui para ver se vai funcionar. Usando o Dev Pro, que para quem não sabe é o jogo online onde você pode testar seus decks e basicamente ver como as estratégias funcionam antes de comprar as cartas, ou mesmo se você não quer comprar, só quer jogar, é mais fácil também. Enfim, eu vou aqui embaralhar o deck. E as primeiras 5 cartas que vierem eu vou fazer a jogada baseado no que vier. Eu vou tentar mostrar pra vocês realmente como é fácil jogar com esse deck, como você consegue as coisas que você precisa, né? Vamos lá, eu vou embaralhar 5 vezes e a partir disso eu vou mostrar como eu jogaria. Não aqui, óbvio, porque ficaria muito chato, mas vocês vão ver aí. Com essa mão, o primeiro passo é invocar o Summoner Monk e usar o efeito dele. Mudando ele para o modo de defesa, você pode invocar especialmente um monstro de nível 4 do deck. Para isso a gente pode descartar qualquer uma das cartas mágicas na nossa mão, talvez a Mystical Space ou a Reinforcement. Trazendo a Shadow Mist, você vai ativar o efeito dela, trazendo também uma Mask Change para sua mão. Usando a Mask Change na Shadow Mist, você já vai ter o Dark Law.
Colocando as cartas mágicas da sua mão no campo vai permitir que você invoque especialmente o Bubbleman, já que o efeito dele deixa a gente fazer isso quando ele é a única carta da nossa mão. Agora você pode usar os 2 monstros de nível 4 para fazer um Xyz. E aí vai a gosto, já que a gente está no primeiro turno. O Excalibur seria uma boa opção, já que pode dobrar o ataque mesmo durante o turno do oponente, te deixando bem defendido. O Gagaga Cowboy também pode ser uma boa opção de defesa, invocando ele e causando 800 de dano logo no primeiro turno. O resto do duelo dependeria de como o oponente reagiria a esse primeiro turno, mas você já começa com o Dark Cloud e o efeito destruidor dele, um monstro capaz de aguentar muita coisa, então eu não vejo muita chance pro oponente.